Sabe quando a gente lê um texto e ele flui, tudo se encaixa? E aí tem outro que, nossa, parece um quebra-cabeça impossível de montar? Pois é, a diferença entre os dois está numa coisa meio invisível, uma espécie de arquitetura secreta das palavras, a coesão textual. Hoje a gente vai desvendar essa estrutura. E entender isso pode mudar tudo, sério, desde a nota de uma prova até a clareza de um e-mail importante no trabalho. Então vamos lá. Todo mundo já passou por isso, né? De ler uma frase, um parágrafo e ficar com aquela pulga atrás da orelha sem entender direito o que a pessoa quis dizer. E olha, sacar por que um texto fica confuso não é só preciosismo de aula de português, não. É uma habilidade essencial para se comunicar bem em qualquer lugar. Imagina só a cena, lá no trabalho. Chega a notícia, alguém foi promovido. Ótimo, né? Mas quem? Para quem exatamente foi a promoção? Essa falta de clareza, essa ambiguidade, é um prato cheio para confusão. E pode ir de um simples entendi errado, até um mal entendido bem grande. E a frase que causa toda essa confusão é essa aqui. João disse a Pedro que ele foi promovido. Peraí, ele quem? O João, que contou a notícia? Ou o Pedro, que ouviu? A frase, do jeito que está escrita, não dá a resposta. Fica no ar. É justamente esse tipo de armadilha que a gente precisa aprender a identificar e, claro, a desarmar. E se a gente pensar que, mas no dia a dia dá para se virar, olha só esse dado. Para quem estuda para concurso público, isso aqui é ouro. Entre 25% e 35%, ou seja, até mais de um terço, das questões de língua portuguesa em provas importantes cobram exatamente isso, coesão. Então, dominar esse assunto não é luxo, não. É pura estratégia para passar na frente. Certo, então, como é que a gente faz para construir um texto que não desmorona no meio do caminho? A resposta é essa tal de coesão textual. Pensa nela como se fosse a planta baixa, o projeto de uma casa. É o conjunto de ferramentas que vai dar estrutura e clareza para o que a gente escreve. Basicamente, coesão é o que liga as partes de um texto. São os mecanismos que fazem tudo conversar. Gosto de pensar que é tipo a cola que une as peças, sabe? Ou os fios que tecem um pano. Sem essa coesão, o que a gente tem é só um monte de palavras soltas, uma pilha de tijolos que nunca vai virar uma parede. Beleza, vamos começar pelo primeiro pilar da coesão. É sobre como as palavras se ancoram umas nas outras, sabe? Como elas fazem referência entre si para guiar quem está lendo pelo texto sem se perder. Existem dois movimentos principais aqui. O mais comum de todos é a anáfora. É quando uma palavra aponta para trás, buscando algo que já foi dito. Por exemplo, João chegou. Ele estava cansado. O ele retoma João. É o que a gente usa o tempo todo, quase sem pensar. Agora, o outro movimento é a catáfora. Essa aponta para frente. Ela cria uma expectativa. Tipo, só quero dizer isto, eu consegui. O isto só faz sentido depois que a gente continua lendo. É uma técnica bem legal para criar suspense. E com isso, a gente resolve o nosso quebra-cabeça lá do começo. Lembra da frase do João e do Pedro? Olha a mágica acontecendo. Se a gente troca aquele L ambíguo por este, a frase fica assim: João disse a Pedro que este foi promovido. Acabou a dúvida. A regrinha básica é que este se refere ao termo mais perto, que no caso é o Pedro. Uma palavrinha e tudo fica claro. Isso é o poder da coesão na prática. Beleza, já vimos como conectar as palavras. Agora, vamos subir um nível. Como conectar as ideias. É aqui que entram os famosos conectivos. Pensa neles como as pontes que ligam uma margem do rio à outra. São eles que vão guiar o raciocínio de quem lê, de um jeito lógico e seguro. E essa tabela aqui é tipo um canivete suíço para quem escreve. Olha só que legal. Cada grupo de palavras tem uma missão, uma função bem específica. Quer adicionar uma ideia? Usa E. Além disso, quer mostrar o contrário? Vai de mais, porém, contudo. Quer mostrar a consequência de algo? Portanto, logo. Conhecer essas ferramentas e saber quando usar cada uma é o que deixa qualquer argumento forte de verdade. Agora, uma das pegadinhas mais clássicas que existem, campeã de cair em prova, a diferença entre mais e mais. É simples, gente. Mais com S é sempre oposição, contraste. Eu estudei, mas não passei. Já mais com I é de quantidade, de intensidade. Quero mais café. Uma letrinha de diferença que muda o sentido de tudo. E falando em confusão clássica, temos os porquês, né? Para simplificar, vamos focar nos dois principais. Porquê, todo junto, a gente usa para dar resposta, para explicar alguma coisa. Não fui à festa porque estava doente. Já o porquê, separado, é para fazer pergunta. Por que não fui à festa? Essa regrinha básica já resolve, 90% dos problemas.
Muito bem, já passamos pela teoria. Agora, vamos para a prática. Como é que esse conhecimento todo vira ponto numa prova de verdade? Bora analisar uma questão real no estilo que cai em concurso. O desafio é esse aqui. 2 lacunas para a gente preencher com as palavras certas. E o segredo aqui não é chutar, não é adivinhar. O segredo é analisar a lógica, a relação que existe entre as frases. Vamos fazer isso passo a passo. Então, vamos lá. O raciocínio é o seguinte. Primeiro passo. Qual é a lógica da primeira parte? A frase fala de uma ameaça global, mas logo depois fala que os países resistem a agir. Isso é uma oposição, um contraste claro. Então, na primeira lacuna, a gente precisa de algo como contudo, entretanto, certo. Agora, a segunda parte. A ideia é que os danos vão ser irreversíveis, a não ser que eles implementem as políticas. É uma condição. E a expressão que encaixa perfeitamente aí é a menos que. Pronto. Juntando as duas partes, a gente encontra a resposta certa, sem margem para erro. Bom, a gente viu a teoria, vimos a prática. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos montar um plano de ação, com uma dica para memorizar e uma listinha dos erros mais comuns para a gente nunca mais cometer. E para ajudar a guardar na cabeça as principais relações lógicas, tem um macete, um mnemônico. COCS. É só lembrar: conclusão, oposição, causa, adição e sequência. Um jeitinho bem simples e eficaz de ter as funções mais importantes dos conectivos na ponta da língua. E para fechar, um resumo rápido dos pontos de atenção. Primeiro, cuidado com o pronome ambíguo. Na dúvida, use este, esse ou até repita a palavra para garantir a clareza. Segundo, pense sempre na lógica da frase antes de sair escolhendo o conectivo. E terceiro, a gente já falou, nunca mais confundir mais com mais. São detalhes que parecem pequenos, mas que fazem uma diferença enorme na qualidade de qualquer texto. E para a gente terminar, fica uma reflexão. No fundo, dominar a coesão é muito mais do que só acertar uma questão na prova. É ter a capacidade de construir ideias claras, de se fazer entender sem confusão e de ler o mundo de um jeito mais crítico. É como se tornar o arquiteto da própria comunicação. E a pergunta que fica no ar é: como o domínio dessa arquitetura pode mudar a forma como uma pessoa lê, escreve e até influencia o mundo ao redor?